Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da nossa emissora em Brasília, justamente nesse dia em que o presidente do Chile, Sebastián Piñera, cancelou a COP25, a reunião das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Ele tomou essa decisão por causa dos protestos que atingem o país há mais de 10 dias e até agora o Chile não conseguiu conter essa onda de manifestações. A popularidade do presidente nunca esteve tão baixa e agora espera-se que um outro país, de preferência vai ter que ser um país rico, porque é uma coisa que custa caro, resolva aí adotar, acolher a COP25. Para discutir esse e outros temas, eu recebo aqui hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, é um prazer receber o senhor aqui. Muito boa noite. Obrigado, Denise. O prazer estar aqui no Frente a Frente, na Rede Vida. Muito obrigado pelo convite. Pois é, e hoje o José Maria Trindade não está aqui conosco, porque ele foi dar uma palestra lá em Recife. Boa noite, Pernambuco. Você que está em Recife assistindo o programa, seja muito bem-vindo aqui à nossa discussão hoje sobre meio ambiente. O ministro Ricardo Salles tem 44 anos, ele foi secretário particular do governador Geraldo Alckmin, depois ele foi ainda secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e hoje é ministro do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ministro, vamos começar falando dessa COP15. COP25, perdão. Isso vai atrapalhar um pouco essa área de meio ambiente? Como é que o senhor vê esse cancelamento? Olha, primeiro, nós estávamos nos preparando e bastante avançados na tratativa, que é o principal objetivo que nós estamos vendo, outros países também reconhecendo isso, que é a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. Esse é o grande objetivo que se pretendia com a COP lá no Chile. Com o cancelamento da COP do Chile, há algumas hipóteses. Não se realizar, realizar em outro país, realizar em outra data, adiar para uma outra data, provavelmente no ano que vem, se for essa a decisão. Mas o fato é que o Brasil tem muita coisa boa para mostrar ao mundo no que diz respeito a questões climáticas. Nós temos o etanol, que é um exemplo de combustível renovável para o mundo. Graças ao etanol, nós temos uma poluição nos grandes centros urbanos bem menor que outras cidades populosas da mesma magnitude em outros países, porque o etanol contribuiu para isso. O etanol fez com que o Brasil reduzisse muito as suas emissões. O programa do RenovaBio, que passa a entrar em vigor a partir de agora, também é um sistema importante de incentivar essa questão da concentração de gases de efeito estufa, enfim, da redução dos gases de efeito estufa, sem dinheiro público, é uma questão de certificação, de ações do setor privado, então um exemplo para o mundo. Nós também fizemos, com relação à marca histórica do desmatamento no Brasil, que em 2004, 2005 era mais ou menos o triplo do que nós estamos vendo esse ano, e, portanto, o Brasil reduziu muito o desmatamento e tem que perseguir o combate ao desmatamento ilegal. Essa também é uma questão importante para o Brasil mostrar para o mundo com relação a mudanças climáticas. Há também todo o trabalho que é feito de modernização, reflorestamento, enfim. O Brasil tem o Código Florestal, tem 60% da sua vegetação nativa mantida, 80% da Amazônia conservada. Então, nós íamos para essa COP do Chile, cientes, tudo bastante avançado, claro que as questões dos detalhes de negociação desse artigo 6º do Acordo de Paris ainda estão em andamento, mas nós estávamos bastante conscientes de que o Brasil faria uma grande apresentação na COP, mostraria ao mundo que faz as coisas bem feitas, é exemplo de sustentabilidade e a partir do ano que vem, conforme dispõe o próprio Acordo de Paris, começa em 2020 o período em que os países ricos passam a ter que contribuir para os países em desenvolvimento, dentre eles o que mais tem direito pelo tamanho das suas florestas, pelo trabalho que faz, enfim, é o Brasil, ao recebimento de um percentual significativo dos 100 bilhões de dólares que foram prometidos em 2015 para os países. São os créditos de carbono, é isso? O que há Dá para o senhor explicar como é que isso funciona direitinho para o nosso telespectador? Essa negociação em torno do mercado de carbono, mudanças climáticas, enfim, gás de efeito estufa, isso começa lá atrás. Inclusive, o protocolo de Kyoto, naquela altura se convencionou a Conferência do Clima, depois Encontro de Cancún, enfim, é uma série de encontros e COPs que vão se sucedendo.
dentre outros entendimentos, se convencionou que o Brasil, a exemplo de outros países, teria direito a receber pela quantidade de toneladas de carbono que teria reduzido ou evitado as emissões. O Brasil, nessa ótica, se creditou em 400 milhões de toneladas de carbono evitado, e isso teria o chamado mecanismo limpo, né, o MDS, e MDL e MDS. Esse MDL e MDS, o MDS que passa agora, ele tem um crédito, o Brasil tem um crédito de 400 milhões, dos quais converteu em investimentos cerca de 150 milhões de toneladas. Se você calcular, não é exatamente esse número, porque isso flutua, mas se você calcular $10 a tonelada de carbono evitado, nós estamos falando que o Brasil tinha 4 bilhões de dólares de crédito decorrentes dessas questões, desses mecanismos do protocolo de Kyoto, conseguiu fazer investimentos da ordem de 1,5 bilhão e, portanto, segue aguardando desde 2005, portanto, 14 anos depois, nós continuamos tendo um crédito de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares que não se satisfez. Isso é o protocolo de Kyoto. Em 2015, o Acordo de Paris é negociado entre os países, é uma outra fase desse mesmo entendimento. E entre os argumentos que os países ricos utilizam para convencer os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, a participar do Acordo de Paris, portanto, controlar as suas emissões, controlar, eventualmente, o seu desenvolvimento, os investimentos e tudo mais, diz, olha, façam um esforço junto conosco, ou seja, façam vocês, países em desenvolvimento, um esforço para nos ajudar, países ricos, a atingirmos as nossas reduções de emissão, e se a gente não conseguir, nós pagamos para vocês fazerem isso no nosso lugar. Pagaram quanto? Pagarão quanto? 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020. O Brasil tem claramente um crédito, merece, por razão de tudo que vem fazendo, continua fazendo, um percentual significativo desses 100 bilhões de dólares. Então, o nosso papel esse ano, assim como outros países em desenvolvimento, é fazer com que os países ricos efetivamente cumpram o seu compromisso de aportar os 100 bilhões de dólares por ano para que os países em desenvolvimento tenham recursos. Agora, ministro, nós tivemos aí muitas críticas ao Brasil, especialmente aí no início desse semestre, pouco antes da viagem do presidente Jair Bolsonaro, em setembro, aos Estados Unidos, quando o presidente da França, Vanderlei Macron, disse que as florestas estavam queimando. Isso que eu não cheguei nem nos olhos das praias, que é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco aqui ainda no nosso programa. Mas como é que foi isso? Como é que está essa relação, por exemplo, com a França? E já tem gente dizendo que vai ser difícil o Brasil receber todo esse dinheiro que o senhor mencionou por causa desses problemas na área de meio ambiente. Como é que fica isso? Bom, primeiro nós não podemos ignorar o fato de que sempre houve, continua havendo e haverá sempre uma guerra comercial na qual, além das barreiras tarifárias, países protecionistas, quer seja em razão do seu agronegócio ou outras atividades, buscam pretextos, desculpas para justificar o seu protecionismo. E a questão climática nesse debate internacional é um dos temas utilizados para barreiras não tarifárias. O senhor acha que é uma desculpa, então, que os países usam para evitar? Eu acho que é um tema que vai ser sempre utilizado de um jeito ou de outro para, em alguns casos, justificar barreiras não tarifárias, justificar protecionismo, utilizando esse pretexto. Dito isso, o Brasil enfrentou esse ano queimadas. O governo do presidente Jair Bolsonaro atuou prontamente através da decretação da inédita a operação de garantia da lei e da ordem de caráter ambiental, colocou mais de 40 mil homens nessa operação e fez reduzir dramaticamente, de maneira muito rápida, muito eficiente, a quantidade de queimadas. Tanto que o mês de setembro foi o menor índice de queimadas dos últimos 7 anos. Inclusive, isso já mostra como há uma correlação entre o trabalho que o governo federal fez e a redução das queimadas, que tem aspectos sazonais, tem uma série de explicações que fazem parte, inclusive, desse monitoramento que é feito. Isso gerou discussões internacionais. Eu fui, como você mencionou, aos Estados Unidos, fui a Washington, fui a Nova York, inclusive por ocasião nós nos encontramos lá, por ocasião da abertura da Assembleia Geral da ONU, do Climate Summit um dia antes. De lá fui em seguida para Paris, Berlim e Londres,
dei entrevistas em todos os jornais, enfim, canais de televisão que havia correlação com o tema, discuti com autoridades públicas em todos esses países, né? Tivemos reuniões com o setor privado que já investe ou quer investir no Brasil. Nesse sentido, fomos muito elogiados a política econômica do presidente Jair Bolsonaro, de que o Brasil está no caminho certo, está fazendo o dever de casa, está fazendo tudo certo na infraestrutura, está trabalhando bem na parte de energia, enfim, o Brasil está fazendo um grande trabalho. Então, o país, há um apetite internacional muito grande pelo investimento no Brasil e que isso mostra, é evidenciado no movimento do dólar, no aumento da valorização da Bolsa de Valores, o que mostra que o presidente está no caminho correto, muito elogiado pelo combate à corrupção, desde o começo do ano, não há um caso sequer. Isso tudo foi notado pela imprensa internacional na viagem que fizemos. Tudo isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. O que nós fizemos lá? Foi comunicar, levar informações, levar dados, mostrar que o Brasil tem um código florestal, enfim, tem muita coisa positiva. Senhor, em Washington, o senhor chegou a discutir um fundo de investimentos para o meio ambiente no Brasil. Como é que foi isso? Bom, o que nós tivemos uma reunião no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no BID, com o presidente do BID, com outros representantes do mercado financeiro. Tivemos reunião lá com os principais presidentes e CEOs de fundos de investimentos do mundo, os maiores do mundo, e ficou demonstrado que há um interesse em atrair capital privado para esse fundo a ser gerenciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, com coparticipação do BNDES, o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, que tem se mostrado um grande presidente do BNDES, também se aliou a esse esforço nosso de captar recursos, seja de governos ou de setor privado, para aplicar em atividades também de setor privado na Amazônia, no sentido de atrair emprego, renda, desenvolver essa bioindústria de tecnologia para a Amazônia e que trará certamente o resultado que até hoje não se conseguiu lograr de gerar prosperidade com sustentabilidade para aquela região da Amazônia, e isso com o setor privado. Esse é o objetivo do fundo. Tem prazo para isso? Já tem uma data? De quanto vai ser esse fundo? O potencial é enorme, eu diria que é ilimitado. E ele será tanto maior quanto bem-sucedidos forem os investimentos que lá tiverem sido captados. A previsão do BID é que isso esteja em funcionamento no prazo não inferior a 3 meses, não superior a 6. Então, entre 3 e 6 meses, a contar do início, que será agora em dezembro. Então, mais ou menos em fevereiro do ano que vem, a gente pode começar a esperar ter esse fundo estruturado, mais tardar em junho. Isso vai ser para ajudar as empresas privadas, então, a começar a botar suas plantas na Amazônia, é isso? O Brasil é um país, como você sabe bem, Denise, o Brasil é um país que o investimento é muito difícil, um país burocrático, com vários desincentivos ao setor privado, um sistema tributário complicado, regras muitas vezes irracionais, uma série de burocracias. Na Amazônia é ainda mais complicado, porque você tem o problema da logística, grandes distâncias, enfim, há uma série de outros aspectos que dificultam o investimento na Amazônia. Então, o que nós precisamos fazer é tornar ainda mais fácil, quer dizer, esse esforço é em todo o Brasil, além das medidas econômicas, da reforma da Previdência e outras avançadas no governo do presidente Bolsonaro, sob o comando do Paulo Guedes, do nosso ministro Roberto Campos, do Banco Central. Há uma série de outras medidas que nós precisamos fazer. Regularização fundiária, zoneamento econômico-ecológico, pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, toda essa negociação inerente à parte financeira do Acordo de Paris e que tem um potencial para atrair investimento para a Amazônia. E o outro pilar em que se coloca esse tema é a agenda da bioeconomia, na qual você tem que garantir o investimento privado, atrair empresas de pesquisa e desenvolvimento que registrem patentes, que gerem, portanto, um dinamismo na economia, nesta bioindústria, valor agregado para os produtos da Amazônia. Isso vai gerar emprego, vai trazer as pessoas da região para um nível elevado de prosperidade e esse é o nosso planejamento lógico para esse cuidado. E vem mais projetos de lei que precisam ser aprovados no Congresso em função desse novo projeto aí para a Amazônia? Esse tema é um tema que implica em várias medidas institucionais e que muitas delas estão em curso, sendo produzidas ou melhoradas, reformadas dentro do Executivo. Parte dessas medidas, elas também acontecem no Legislativo, tem lá o projeto de pagamento por serviços ambientais, por exemplo, o tema da regularização ambiental, fundiária também passa pelo Congresso Nacional. São vários temas e esses temas conjugam esforços, setor privado, Executivo e Legislativo.
Ou seja, então, vem um projeto novo aí. São e vai vários, ter que combinar, são vários projetos, São de vários. lei ou vem medida provisória, já tem esse formato? Algumas coisas são via projeto de lei, outras já estão tramitando por iniciativa do próprio Congresso Nacional, a bancada do Norte, Por exemplo, os o que estados já da tá... Amazônia, Amazônia Legal, eles têm várias iniciativas, dentre elas a regularização, por exemplo, fundiária. Se nós não fizermos, o Brasil padece de um problema grave de ausência de regularização fundiária, de titulação de terras, de fraqueza do direito de propriedade. Você vai, não precisa ir longe, não precisa ir na Amazônia, você vai aqui, próximo a Brasília, no entorno de Brasília, você tem grandes áreas sem documento, sem escritura, condomínios de luxo até, onde moram autoridades e tudo, em cima de terrenos que não têm segurança jurídica, não tem regularização fundiária. Isso acontece nas comunidades, nos centros urbanos, e isso acontece na Amazônia também. Toda vez que você não tem o direito de propriedade garantido, você tem uma diminuição da capacidade de fiscalização, de responsabilização, de cuidado, portanto, em cima dessa propriedade. Esse é só um dos desafios, um dos exemplos que a gente tem que lidar no dia a dia com essa agenda toda no Brasil. Ok, nós vamos então para o nosso primeiro intervalo. Eu convido você a continuar aqui na Rede Vida, que ainda temos mais muita conversa aqui com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nós ainda vamos discutir o óleo nas praias e outros temas muito importantes para você. Até daqui a pouco, 2 minutinhos e a gente já volta.